Sim, obrigada. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, o nosso irmão que nos guia, aos nossos mentores, obrigada. Obrigada por estarmos aqui novamente reunidos. Obrigada por tantas bênçãos. Obrigada por mais uma semana. Obrigada por podermos nos disponibilizar o estudo, essa ferramenta que tem nos auxiliado nesse momento em que não podemos estar juntos fisicamente. Obrigada pela luz que nos guia. Que possamos tirar o melhor proveito da partilha que Enir fará conosco do resultado dos seus estudos. Obrigada pela sua dedicação, obrigada pelo seu carinho. Ilumina, Senhor, todos aqueles que agora passam por momentos de conflito, de aflição. Receba com paz e harmonia todos os irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E consola o coração daqueles que aqui ficam, aguardando para um futuro encontro. Que teu amor nos envolva, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças sempre a ti, Senhor. Obrigada. Deixa eu abrir aqui para não fazer barulho. Bom, gente, hoje o capítulo que está reservado para nós é o capítulo 17 e 18. Inicialmente, né, a gente vai aqui mergulhados nesse capítulo 17, que é o André Luiz. Ele vai conhecer a casa de Lísias, né? Peraí que eu tenho que botar a gente para dentro. Esse celular ainda é periclitante. Vamos lá. Vamos lá. Bom, e então o André Luiz, né, ele está lá ainda no hospital, mas ele agora ele já está bem, ele já está de alta e ele também vai poder começar a ingressar nos trabalhos da colônia espiritual Nosso Lar. Deixa eu só botar um pouco para dentro aqui, vamos lá. Isso. Bom, e aí está lá o diálogo. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado, isso é o Clarence falando, né? A fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior, que são as duas polos superior da estrela, né? Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. E aí então Lísias, né, o Clarence ia arranjar um lugar para o André Luiz ficar, mas Lísias, né, muito gentil, muito cavalheiro, ele diz. Porém, Lísias cortou-lhe a palavra exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações, lá minha mãe o trataria como filho. E é o que a gente vai ver, vai surgir lá uma grande amizade entre o André Luiz e a família toda do Lísias. Eu coloquei aqui, já é de nossas aulas passadas, mas só para a gente relembrar, que talvez nem todo mundo relembre, Clarence vai entregar para o André Luiz, né, um documento para que ele possa transitar entre os seguintes ministérios, né? Guarde este documento, disse meu atencioso ministro do auxílio. Tá? É importante a gente ver que o Ministério do Auxílio é o número 2, que eu estou passando aqui o cursor do mouse, que é o ministro Clarencio, ele é o ministro do Ministério do Auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar, é tipo um passaporte, né? Nos ministérios da regeneração, que é o número 1, no Ministério do Auxílio, que é o 2, no Ministério da Comunicação, que é o número 3, e no Ministério do Esclarecimento, que é o número 4. Ele só não vai poder ingressar no Ministério da União Divina, que é o 6, e no 5, o Ministério da Elevação. Lembra? Ele pode transitar pelos outros ministérios da colônia espiritual Nosso Lar. Ele só não pode naqueles dois últimos,
porque, como não sei se vocês lembram, mas em capítulos anteriores, só pode pessoas que já estão mais preparadas moralmente, que já estão com um trabalho maior de renúncia e de abnegação, uma cota maior, né, dessas duas virtudes, renúncia, abnegação e etc e tal. E lá André Luiz não vai poder ingressar. E até foi falado em capítulos anteriores que muito poucos conseguiam sair de algum desses outros ministérios e passar a atuar, trabalhar e residir tanto no Ministério da Elevação quanto da União Divina. Tamanha a necessidade de uma bagagem moral. Então lá André Luiz não pode. Ele não pode ir fazer os seus estudos, os seus trabalhos, as suas observações e nem tampouco também trabalhar ou morar, né? Por enquanto, não, ele não pode, não tem condições para isso daí. Então eu só coloquei esse slide também com essa foto para a gente relembrar toda a situação, toda a disposição dessa colônia espiritual. E André Luiz então vai se dirigir ao lar do Lísias. E ele coloca: entramos, ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres. Quase idêntico, é importante a gente relembrar que nós aqui é que somos cópias do mundo espiritual. Muitas pessoas acham que é o contrário, que lá é a cópia, a cópia daqui, mas é o inverso. Nós é que fazemos uma cópia muito que mal feita do mundo espiritual, que é o local da onde a gente vem, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral. Então lá, por ser uma colônia de transição, a vida, as coisas, os objetos, os móveis, eles são muito semelhantes àqueles que nós temos aqui na Terra, porque é uma colônia de transição. Lembrando a vocês, a colônia, quem está lá, precisa ainda reencarnar, demonstrando pequeninas variantes, claro, né? Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. A questão da música a gente também já conversou em capítulos anteriores, né? Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Temos em nosso lar, deixa eu só botar mais algumas pessoas já dentro. Isso, peraí, foi, vamos lá. Ele coloca assim: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam um veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Então, achei isso aqui interessante. Vale retratar nas obras de André Luiz. A gente sabe que esses escritores que escrevem, que fazem literaturas, que têm assim, um cunho moral que deixa a desejar, que incita as pessoas, o pior lado das pessoas, essa literatura, ela não vai, por exemplo, ela não ingressa em colônias sérias. Aliás, elas não ingressam em colônias, só em colônias umbralinas, né, de legiões, mas digamos assim, não vai ingressar em colônias espirituais sérias. Nem mesmo aqueles escritores que produziram essa quantidade de obra literária, eles não terão condições de ingressarem em colônias sérias como é a de nosso lar. Lá eles não permitem a entrada nem dessa literatura e nem daqueles que escrevem. E é interessante, não sei se vocês lembram, ele coloca nem no Ministério da Regeneração. Ai, gente, desculpa, tirei, né? Nem no Ministério da Regeneração. Vou botar lá de novo só para vocês lembrarem. O Ministério da Regeneração é a ponta inferior dessa colônia Nosso Lar, que é aquela que está em maior contato com as regiões do umbral médio e umbral grosso, né? Lembrando que a colônia espiritual Nosso Lar, ela guarda ela é como se fosse um satélite espiritual da Terra. Então ela tem
essa posição também inclinada, ela tem um movimento de rotação e translação também. E ela, por conseguinte, também, né, a gente sabe que os dias e as noites lá são semelhantes a nossos dias e as nossas noites aqui na Terra. Então, é bom lembrar, vou botar mais umas pessoas, agora acabou o tempo. É bom recordar, vale recordar, que se a colônia espiritual é dessa forma, a gente sabe que o polo inferior dela, que é aqui, onde fica o Ministério da Regeneração, esse polo está mais voltado para o planeta Terra. E o polo da União Divina, que é o Ministério, né, contrário a esse polo, ele fica voltado para as regiões superiores. Então a gente vê que esses escritores, nem mesmo no Ministério da Regeneração, eles podem ingressar. Tamanho o mal que eles produziram no psique da humanidade aqui na Terra. Tem alguém querendo falar comigo ou não? Não, né? Eni, Sim. Quando ele fala um pouco, dois, três, quatro parágrafos acima desse que você colocou aqui, Sim. que o Lísias fala que a respeito dos arpistas, né, que eles existem, mas que eles precisam criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Ele aí, eu acho que ele está se referindo à música também, né? Eu quero crer, quando eu não coloquei esse parágrafo, mas eu quero crer que com relação à música, a gente com certeza só vai perceber determinadas notas musicais e determinadas belezas artísticas que contém a música de acordo com a nossa vibração evolutiva. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pouca evolução espiritual, ela não vai ser capaz de sentir, ouvir, perceber as notas musicais e as belezas das músicas espirituais, porque é uma questão de sintonia. Eu vou dar um exemplo grotesco, mas é só para a gente entender. Por exemplo, os cachorros, eles escutam frequências que nossos ouvidos humanos não percebem, né? É claro que eu não estou dizendo que cachorro é mais evoluído que a gente, estou falando de uma questão de frequências, né? No mundo espiritual, a gente só vai ser capaz de ter a percepção das músicas espirituais mais elevadas de conformidade com o nosso grau evolutivo. Então, eu acredito que tanto o piano quanto as harpas, que são tocadas no plano espiritual, só vão poder captar a beleza na integridade dessas composições aqueles que tiverem uma frequência, né, maior, uma captação. Essa frequência é dada pela evolução moral, então não vai captar, né? Eu fico imaginando esses compositores clássicos do passado, um Beethoven, um Mozart, um Chopin, que a gente sabe que muitos deles foram inspirados, compuseram, né, fizeram as composições das suas obras clássicas, né, totalmente inspirados. E a gente sabe que isso é um tipo de mediunidade, está lá no livro dos médiuns. Então eles percebem a música em outro plano e trazem para cá. Então eu fico imaginando essa questão, né? Esses espíritos, é claro que eles têm que ter uma envergadura evolutiva para poder trazer essa música. Da mesma forma, para a gente poder apreciar e perceber as nuances, a gente tem que ter evolução espiritual. Acho que era isso, talvez, que você quisesse colocar ou não, Márcia? É isso mesmo, tá certo. Obrigada. Sim. Quando diz aqui escritores de má fé, veneno psicológico, tem algum exemplo? A que é que ele está se referindo exatamente aí? Tem exemplo. Eu vou dar um extremo de exemplo. Agora eu não me lembro o nome do autor, mas aquele que escreveu, que fez a obra, o filme Psicose, né, filme de terror, por exemplo. Imagina se esses roteiros, essa literatura... Hitchcock, isso mesmo, tá? Obrigada, sério, estava tentando lembrar. Imagina se esses autores, eles poderão ingressar no plano espiritual de jeito nenhum, né? Provocaram perturbações emocionais nessas pessoas, medo, angústia, e vai por aí afora, que essas obras muitas vezes praticam, promovem, né?
Sem contar literaturas também, que eu vou dizer para vocês, né? Tem literaturas depravadas, ruins, de má qualidade, em todos os níveis, né? A gente vê hoje que as nossas livrarias, quando a gente entra, por exemplo, numa Nobel, lá dentro você encontra desde obras nobres até porcarias para vender, né? E que estão lá nas vitrines da Nobel, incitando as pessoas a adquirirem essas obras. Então, ali se vende de tudo. Agora, no plano espiritual, isso tudo é decantado. Numa colônia espiritual nosso lá, nós não vamos, por exemplo, encontrar uma obra de Hitchcock, por exemplo. Nem adianta. Entende? Ou outras obras que não tenham conteúdos que sejam nobres, que possam acrescentar. Porque hoje, vamos ver na nossa literatura, aqui hoje, entra numa Nobel, por exemplo, aqui em Petrópolis. Você vai pegar livro que você lê, eu não vou citar aqui nomes, né, porque geralmente eu sou muito crítica, né? Mas que você vai pegar livro que você vai ler o capítulo 1, você vai ler o capítulo 2 e vai perguntar assim, sim, e daí? Né? Você que é professor, então, deve ficar muito mais chocada do que eu. Né? Se eu olhar aquilo e falar assim, meu Deus, eu já estou no 10º capítulo, eu já exprimi, não sai um caldo de fruta, porque não tem nada, é uma literatura vazia. É cantilena, é conversa para boi dormir. Enquanto as pessoas leem isso, elas literalmente elas não vão para o cerne da sua própria vida. Então são literaturas vazias, essas literaturas também não entram na colônia. Porque não é que tem que ser, não tem que ser literatura religiosa, entende? Não tem que ser. Tem que ser uma literatura com conteúdo, não precisa ser religioso. Tem que ter conteúdo. E também não precisa ser espírita, pode ser budista, pode ser de qualquer outra religião, mas tem que ter conteúdo para nós, tem que fazer uma diferença na nossa vida. Por isso que a gente tem que ficar esperto quando a gente vai ler, quando a gente pega obras para ler. Será que essa obra ela vai me acrescentar ou é uma obra que não serve para nada? Né? E lá, nosso lar não entra esse tipo de obra. Né? Eu imagino vocês que são professores, vocês devem ficar aterrorizados, né? Porque eu fico aterrorizada. Quando eu entro, pego os livros, aí tá aqueles livros assim, best-seller. Aí você abre, começa a ler, você lê um pedaço e fala assim, você tá brincando que isso aqui é best-seller. De quê? Só se for de uma besta, porque não tem conteúdo, né? E isso a gente encontra de montão. Sim. Enia, Sim. Eu ia acrescentar o que a Ana Lúcia perguntou, né? E lembrando que se a pessoa escreve, é porque tem alguém que interesse para assistir, que está no mesmo padrão, né? É isso aí, né? Essas biografias que a gente tem dessas personalidades brasileiras, não vou citar nome, mas tem umas que eu fico pensando assim, é sério que a pessoa vai escrever um livro? É sério? Eu fico pensando. Né? Eu sou muito crítica nessa hora. Eu fico pensando, é sério que a pessoa vai escrever uma biografia? Botar o que ali? Né? Porque a gente vê pessoas que, infelizmente, né? Infelizmente. Bom, então a gente já vai vendo que essas obras que não têm conteúdo nenhuma, seja de que facção científica for, de que ramo do conhecimento for, elas não entram em colônias sérias, né? Em seguida, eu achei uma coisa muito interessante. Eu estou indo, mas se vocês tiverem alguma coisa antes, vocês me interrompam, tá? É que o Lísias foi conhecer as dependências da casa. E ele, então, ele já descreveu para a gente a sala, a antessala, etc e tal. E ele demorou-se, né? Ele demorou-se num determinado recinto da casa chamada sala de banho, né? É bom entender que lá ele chamou de sala de banho. Nós aqui vamos logo falar, é banheiro, mas lá não é banheiro. Lá não é banheiro. Porque a gente tem que entender que... Por que não é banheiro, Enia? Não é banheiro porque a comida deles é diferente da nossa. Isso é uma coisa importante a gente parar para pensar, né? Eu botei aqui alguns assuntos do nosso metabolismo. A gente sabe que o nosso metabolismo é dividido basicamente em dois momentos, né? O anabolismo e o catabolismo. Então, num primeiro momento, ele gasta grande energia quebrando moléculas de substâncias pesadas que a gente come, como, por exemplo, carnes e vai por aí afora, né?
E num segundo momento ele vai decantar um pouco mais essas energias do organismo para fazer quebra dessas moléculas que já são menores e, enfim, promover toda uma energia do nosso corpo físico. É num segundo momento da alimentação, quando está na parte do catabolismo, é que a gente vai realmente, né, vai adquirir energia para o nosso organismo físico. Mas isso tudo, né, o anabolismo, o catabolismo, ele vai acontecer em função da nossa alimentação. Será que eu não botei aqui? Eu botei no outro slide que vai continuar falando de alimentação. A gente tem que entender a nossa alimentação aqui é pesada. Por exemplo, carne. Quer coisa mais pesada que carne? Não precisa, né? Então a gente, quando come carne, por exemplo, a gente vai precisar de um grande gasto energético para quebrar aquelas moléculas de proteína em moléculas menores que vão formar açúcares e outras coisas. Enfim, aquelas aulas, né, que a gente teve de ciclo de Krebs, essas coisas todas da biologia. Nós vamos gastar uma grande quantidade de energia para fazer a quebra, para só depois, então, o nosso organismo aproveitar e transmutar essa primeira parte de consumo de alimentação em moléculas menores, em outros tipos de substâncias e energias que vão ser importantes para as funções celulares. Mas lá, gente, o que eles geralmente comem? Né? É caldo reconfortante. Em alguns departamentos que a gente vai ver no próximo capítulo, eles comem frutas, que com certeza não é a fruta daqui, é uma fruta muito mais quintessenciada, é bom a gente entender isso. Eles estão comendo uma maçã igualzinha à maçã que eu estou comendo aqui? Não. Energeticamente é de matéria muito mais quintessenciada, muito mais leve, tem muito menos peso, né? A massa é muito menos pesada do que a nossa aqui, é outra matéria. Então, se vocês estão comendo fruta, é num outro estágio energético, é um outro nível de matéria. E eles comem frutas, caldinhos reconfortantes, basicamente isso, água, muita água. Então, não tem material, basicamente, para excretar. Então, é a sala de banho. É a sala de banho. Não é um local onde a gente vai ter excreções biológicas. É importante a gente entender isso, tá? Por isso que eu botei aqui nesse capítulo aqui, ó, André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 21, Alimentação dos Desencarnados. Ele coloca assim: de qualquer modo, porém, o corpo espiritual com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea, ou seja, nós podemos, desde de comer, né, colocar coisas, alimentos pela boca, né, os líquidos, os caldinhos reconfortantes, as frutas, etc. e tal, mas nós chegaremos a um ponto que a nossa alimentação vai ocorrer por difusão cutânea. Olha que interessante, nós vamos absorver pelos poros da nossa pele. Lá, da pele do perispírito, tá? Entendendo isso. Às vezes, de repente, eu estou achando que está todo mundo entendendo a mesma língua, né? Mas são a porosidade da pele do nosso perispírito. Então, ele diz que vai chegar um momento que apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos. Talvez algumas pessoas estejam me perguntando assim, mas para que a gente precisa de refazer potencial energético do perispírito? Porque perispírito é matéria, só que é matéria quintessenciada. Então, mesmo sendo uma matéria menos pesada do que essa do nosso corpo físico, ela tem um certo nível de desgaste muito menor do que o corpo físico, mas existe nela um desgaste energético. Então, nós precisamos recompor isso. Aqueles que já estão num patamar mais elevado, eles conseguem fazer isso através da respiração, através da difusão cutânea. Mas aqueles que não estão, eles têm que se valer desses subsídios que a gente já viu, os caldinhos reconfortantes, as frutas e vai por aí afora, tá? E da água também, tá? E ele coloca assim, para refazer seus potenciais energéticos. Conta com o processo da assimilação e da desassimilação. Então, tudo ocorre a nível de pele e de respiração. Então, eu não preciso de um banheiro. Por quê? Porque eu não vou ter um produto final excretório. Eu não vou ter excrementos. Eu não vou ter urinas nem fezes. Tá?
conta com o processo de assimilação e desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emunctórios normais, tá? Então não precisa. Compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existe para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Então lá a gente não tem isso, então lá não vai, lá é sala de banho, Então ainda há uma necessidade de uma higienização daquele corpo espiritual, né? A gente aqui não tem que tomar banho, senão nós ficamos sujos, né? Mas acredito também, isso agora sou eu, Eni, que está falando, que quanto mais evoluído a gente for, menos a gente vai precisar desses subterfúgios, tá? de sala de banho. A gente mesmo vai conseguir fazer a limpeza em outro nível, tá bom? Alguma colocação? Não. Aqui eu só coloquei, isso aqui é biologia, né? E aí então, André Luiz ele senta silenciosamente em torno da mesa, eles vão se alimentar, mas antes disso, é ligado um grande aparelho, que ele não diz que aparelho é esse, mas eu fico imaginando um grande telão, né? Uma tela de plasma, né? Fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Lembra que lá todas 6 horas da tarde é um momento em que eles fazem oração. Aqui na Terra é chamado de hora do Ângelus, né? Para alguns, né? Mas lá todas 6 horas da tarde é o momento, né? O crepúsculo é o momento em que eles vão fazer prece. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria. Lembra que é lá no centro da colônia espiritual Nosso Lar, nas torres onde ficam os governadores, o governador e todos os ministros se reúnem às 6 horas da tarde para orarem. E aquele que está ali no meio é um ministro, que a gente não sabe o nome dele. O que a gente sabe que é um espírito de uma grande evolução, mas não se sabe nada sobre ele. Eu que nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Quer dizer, todas as tardes, lembra que o André Luiz, ele ouvia as preces, logo quando ele chegou em Nosso Lar, ele quis ir ver, né? E vendo o coração azul, porque quando eles oram, eles põem tanta emoção deles, eles se entregam tanto, que eles conseguem plasmar na psicosfera de Nosso Lar, lá na governadoria, o governador plasma um coração azul que fica desenhado ao longe. Senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, que aliás o templo tem que ser interior, né, gente? Em sublimes transporte de júbilo e reconhecimento. Aliás, o templo hoje, mais do que nunca, tem que ser o nosso templo interior. Não adianta a gente adentrar um templo de pedra se Deus não está dentro de nós. Enquanto Deus estiver fora de nós, o mundo vai estar andando do jeito que está, né? Então o templo tem que ser construído internamente. Então essa imagem também já é de aulas anteriores, a gente já passou, já falou sobre isso, mas a gente sabe que lá todo dia eles levam a sério toda a comunidade de Nosso Lar. Às 6 horas da tarde eles fazem uma pausa para oração, tá? Bom, esse capítulo foi, mas a gente vai continuar falando de alimento. Mas aí esse capítulo vai falar um pouco mais de comida, da alimentação deles. Mas agora eles vão dar uma informação muito importante para a gente, que o amor é o alimento das almas, né? Oi, pois não, pode falar. Pelo jeito, com maior evolução, que vai precisar nem da boca, né? Porque não vai precisar, nem vai precisar comer, né? Nem beber. Nem comer, nem beber e nem falar, porque a nossa forma de se comunicar vai ser linguagem de pensamento, né? Uhum. Mas até a gente chegar lá, a gente vai precisar disso tudo, tá, gente? Até lá tem muito chão para andar, tá? Mas sim, tá? Sim, a linguagem vai ser essa. Bom, ainda sobre as questões alimentares, né? A gente já viu que os mais evoluídos conseguirão um dia se alimentar
Eu fico, quando eu penso em alimentação pela respiração, me lembro muito os iogues da China, da Índia, né? Fica perto da China, da Índia, né? Que eles, milenarmente, eles trabalham essas questões, como é que se fala? Pô, me faltou a palavra em português, mas enfim, eles trabalham essa disciplina, né, pelo pensamento, através do corpo, né, os iogues conseguem ficar dias sem comer e sem beber. Uns até se permitem serem enterrados e ficar lá dias, depois de desenterrar eles estão vivos. Eles conseguem ficar em respiração basal, em metabolismo basal durante vários dias. E eles conseguem fazer essas trocas com a atmosfera, né? Se alimentam de prana, a Valéria Massa está colocando, né? É chamado de prana, que me parece, né, é semelhante ao que nós aqui poderíamos chamar de fluido vital. Então eles já conseguem isso, através de uma disciplina muito grande, eles colocam o corpo dentro de uma disciplina tão grande, uma disciplina mental e corporal, que eles já conseguem isso. Então é bastante interessante, né? Isso é mostrando para a gente que é possível, né? Mas tem que ter muita disciplina mental para chegar nesse ponto. E ele colocou assim: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante. Eu não sei se eu ia aguentar esse caldo reconfortante, eu tenho muito que trabalhar aqui na terra ainda, né? E frutas perfumadas. Engraçado que quando falou de frutas perfumadas, eu me lembrei na minha infância, eu não sei aqui, né, tem gente da minha idade, tem gente mais velha, deve lembrar que maçã tinha um cheiro muito, né, saboroso. Hoje as maçãs não tem cheiro de nada. Você bota maçã lá, nem sabe que botou maçã. Já mudaram tanto que maçã agora dá em todas as épocas. Antigamente, né, quando eu era criança, as coisas tinham época. Tinha época da manga, tinha época da uva, tinha época de tudo, né? Hoje a gente tem as mesmas frutas o ano inteiro. Então eu acho que isso alterou muito, porque o clima também é responsável pelo surgimento de algumas propriedades, né? E lá então foi servido caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Quer dizer, a fruta, ela é tão tênue, tão rarefeita, que olha só, para ele mais parecia, quer dizer, um concentrado de fluidos. Então não é a mesma fruta que a gente come aqui. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, não vai haver a necessidade daquela carga de metabolismo e, portanto, como não é nada pesado, tudo deve ser muito bem absorvido, não há material excretório. Então, não há por que ter banheiro, ter etc e tal. Tá? Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então, quer dizer, há localidades em nosso lar que nem caldo reconfortante, nem essas frutas eles não comem mais. Olha que interessante, né? Mas nas zonas do Ministério de Auxílio, lembra que fica na parte inferior, não é a ponta é regeneração, mas é aquela parte inferior daquela estrela de 6 pontas. Lá no Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem, que a gente vai ver mais para frente, né? Porque no Ministério do Auxílio é onde fica o parque hospitalar, então ali recebe uma carga de pessoas ainda com... Lá não tem pipoca, a Ana Lúcia colocou, lá não tem, Ana Lúcia. Eu adoro pipoca, quer dizer, eu vou sentir uma falta de pipoca e pizza, gente, que vocês não têm noção. Mas tudo bem, a gente aguenta, né? Eu não vou sentir falta de carne não, porque eu quase nem como carne, eu não gosto. Mas eu vou sentir uma falta de pizza e de pipoca, só Deus sabe. Mas lá no Ministério do Auxílio, devido aos trabalhos serem mais pesados, eles precisam dessa alimentação, não tem como abrir mão. Por quê? Porque o desgaste energético é muito grande. Então lá eles também lidam com fluidos um pouco mais pesados. E lembra que eu falei para vocês? A estrela é de 6 pontas, as 3 que estão para baixo, inventa pipoca fluídica. Márcia, faz lá para mim, por favor.
as 3 pontas da estrela para baixo, elas têm uma relação muito com o planeta Terra. Então, os fluidos são muito mais grosseiros. Então, há um desgaste muito maior. Então, lá eles não podem abrir mão da alimentação. Querendo ou não, tem que se alimentar. Não, tendo em vista serviços pesados, despendemos grande quantidade de energia, é verdade. É necessário renovar provisões e forças. E aí, só para lembrar vocês, porque também a gente já falou isso em uma outra aula, sobre a alimentação e os devidos ministérios. Olha lá, Ministério de Regeneração e do Auxílio, alimentos, verduras, compostas também de frutas e sucos e água. Veja que a água vai estar muito presente, tá? Ministério da Comunicação e Ministério do Esclarecimento. Frutas, sucos e água. Aí você vai ver que já não tem mais verduras, tá? Ministério da Elevação. Sucos e concentrados e água. Quer dizer, cada vez vai ficando mais sumida a comida, né? Eu que tenho essa sensação, vai sumindo. Ministério da União Divina. Olha lá, difusão cutânea. É tudo feita pela difusão cutânea. Tudo. Então lá não tem mais isso. Por isso que eu falei para vocês, por isso que André Luiz não pôde ir para o Ministério da Elevação nem da União Divina. Porque para ingressar nesses ministérios, você tem que ter uma bagagem evolutiva maior, bem maior. Você vê que só pela difusão cutânea, você se alimenta. Olha só, você respira, você se alimenta, consegue se alimentar. Gente, sonho de consumo. Sonho de consumo. Pelo menos para mim é sonho de consumo. Não precisar mais comer, olha que maravilha. Vamos lá. Só para lembrar para vocês que aqui, olha, nós temos os campos de cultivos e vegetais. Lembra? Fora da muralha de nosso lar? Isso aqui é só para lembrar vocês que isso aqui também foi uma das nossas primeiras aulas, lembra? Então lá eles mesmos plantam as suas verduras e as suas frutas. Então entendam, não guardam semelhanças com as nossas frutas aqui. Elas não são tão pesadas, tão materiais, claro que nem poderia, né? Como as de nosso lar. São frutas com outra bagagem de energia, de matéria. A matéria é mais quintessenciada, tá? Então, por isso que não tem excreção, ok? Então, nesses campos onde está essa seta aí, ficam os campos de cultivo de vegetais. Lembra? Que é fora dessa barreira aí também, que é vou passar o mouse, dá para vocês verem. Esse risco aqui são as muralhas de proteção da colônia espiritual nosso lar, para que não entre qualquer espírito do umbral sem que esteja preparado o suficiente para entrar na colônia espiritual nosso lar. Tem que ter um preparo. Não entra qualquer pessoa. Fora dali, lembra que ficam os samaritanos? E ali também ficam os campos de cultivo. É ali que eles produzem os alimentos, que são sempre processados com a água, que é produzida onde? No Ministério da União Divina. Que também não é qualquer lugar que essa água pode ser produzida. Ela é produzida lá e é distribuída pela colônia, tá? Para vocês verem a importância que eles dão ao alimento e à água lá. Evolução em 2 mundos. É muito importante, nós estamos continuando a falar sobre essa questão da alimentação. Ele coloca assim, na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra. Então, muitas pessoas desencarnam, estão tão presos ainda à questão da vida material, que elas precisam se alimentar. Então, elas são conduzidas em lugares próprios e lá no plano espiritual, então, é ofertados a elas alimentos muito semelhantes aos alimentos aqui da Terra, tá? Porém, né, fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior. Então, aqueles que desencarnam e estão muito presos às condições de vida aqui da Terra, vejam bem, a espiritualidade tem todo o cuidado de preparar esses espíritos da melhor maneira possível para eles se adaptarem às questões da vida espiritual. Então, eles são conduzidos a determinados pontos, dimensões do plano espiritual, onde eles vão se alimentar com uma comida muito semelhante à da Terra. Claro, é fluídica, mas muito semelhante. Até em porções adequadas. Por quê? Porque aqui a gente ainda é muito glutão. A gente come muito com os olhos, pode ver isso.
A gente não come para se alimentar, a gente come com os olhos. Então, até que essa adaptação seja feita, por isso que eles colocam assim, recebendo porções adequadas. Então, você não pode bater um prato de estivador lá. Enche aí até não caber mais, bota 1,5 kg, porque essa comida é muito fraquinha, não tem isso não. Você come aquilo que está lá, que está destinado para você começar a se manter bem e começar a se adaptar a um novo tipo de alimentação. E ele continua. Em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Então, quanto mais evoluído, menos come, menos coisa pesada e come menos porção também. Perdi. Tanto menor, tanto mais leve, quanto mais se evidencia o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, é uma das propriedades do perispírito, é a porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas. Então, olha que interessante. Você consegue absorver, né, as substâncias, né, os gases que estão ao redor através de um processo eletromagnético. Olha que coisa fantástica, né? Auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, novamente, o André Luiz coloca ali que o amor é o alimento da alma. E eu gostaria que vocês parassem para pensar, será que amor realmente nutre a gente? Né? Eu acho que todo mundo já, por exemplo, vamos falar de uma situação muito simples. Quem já não se num dia, numa tarde, sei lá, teve a oportunidade de se reunir com amigos que tenham muita afinidade, mas muita afinidade, estou falando pouca afinidade, mas estou falando muita afinidade mesmo, a gente começa num papo. Quando a gente vê assim, quando a gente começou o papo, nem viu, era 2 horas da tarde, quando olha, gente, 10 horas da noite, a gente não comeu nada, a gente tem que fazer alguma coisa para comer. A gente nem notou. Passou muitas horas e a gente não sentiu nem tanta fome. Né? A gente só foi se tocar quando já passou muitas horas mesmo, e aí, é claro, né? O nosso corpo físico não aguenta, ele começa um estômago que ronca, uma necessidade de alimentação, e a gente lembra então que passou muito tempo. Por quê? Isso é o amor alimentando cada um de nós. Quando há uma grande afinidade entre nós, a conversa alimenta muito. A conversa produz muita energia dentro da gente. Né? Aos que são casados aqui, lembra quando vocês conheceram os seus esposos ou suas esposas, né? Que estava naquela coisa, naquela paixão? Você encontra a pessoa de manhã cedo, quando você olha assim, gente, já é meia-noite, eu tenho que voltar para casa. Né? Foi um dia prazeroso de troca de energia. Eu tô brincando agora, mas depois de uns 20 anos, 30 de casado, você fala assim, vai pro seu quarto e me deixa quietinha aqui que eu quero fazer minhas coisas. Eu tô brincando. Oi, Eduardo. Isso acontecia comigo quando morava no Rio. Então, tinha assim, somente sábado, eu pegava meu carro, pegava um livro que eu lia muito, ia lá pro Jardim Botânico. Uhum. Aí sentava no local lá e começava a ler, mas daqui a pouco via as crianças passando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu parava para ficar admirando as crianças brincarem. Olha, quando eu dava por conta de mim, já eram 2, 3 horas da tarde. Por quê? Tem outras coisas que nos alimentam. Ler um bom livro, a gente às vezes fica ali tão mergulhado, quando a gente vê já passou várias horas. Estudar uma coisa que a gente gosta muito, quando a gente vê já passou horas, a gente ficou horas estudando e nem percebeu que estava estudando tantas horas. Né? Existem outras fontes de alimentação. É que a gente ainda está muito voltado para as coisas físicas. Né? Mas o amor alimenta muito a alma. E aí ele coloca assim, nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram os ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Então lá, aí Daniela, tá vendo? Lá tem um nutricionista ligado às questões do mundo espiritual. Quer dizer, a gente vai encontrar a Dani lá em cima. Dani, ajuda a gente a largar a pizza e a pipoca. Não é que eu coma tanto, não, é que eu sou apaixonada por pipoca, sou.
Então, lá, né, eles têm todo esse preparo para a gente ir buscando alimento de uma fonte energética através da respiração e das trocas de energias. Quando é que a gente consegue trocar perfeitamente energias uns com os outros? Quando há afinidade, quando há amor entre a gente. Então a gente troca essas energias, a gente consegue se reabastecer, né? Um com o outro. Todo sistema de alimentação nas várias esferas da vida tem no amor a base profunda. Por quê? Não disse João para a gente lá no seu evangelho que Deus é amor? Deus é amor. Então a gente está mergulhado nesse amor. O alimento do universo, o universo todo foi feito pelo amor de Deus. E nós estamos mergulhados no amor de Deus. Então é para lá que a gente vai caminhar um dia. A gente está longe. Eu falo por mim, eu estou muito longe. Mas é para lá que a gente caminha. É bom a gente ter essa notícia que um dia a nossa alimentação vai ser outra. A nossa troca de energias vai ser muito diferente, né? O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Então um dia a gente vai se nutrir só do amor. E aí ela vai aprofundar essas questões do amor mais para frente. Isso é muito interessante. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conhecemos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo, seja o alimento, aquilo que sustenta todo o universo, né? Então por isso que eu lembrei a passagem do evangelista João. E aí, realmente, o André Luiz, em livro posterior, mais científico, ele vai colocar essa alimentação psíquica por intermédio das projeções magnéticas, trocada entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor, para que se lhe mantenham o equilíbrio geral, né? Então um dia a gente vai se alimentar desta maneira. E aí ele vai continuar, né? O amor com essa energia infinita, eu que coloquei isso. Então ela vai relembrar as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo e ela fala assim para o André Luiz e para todos que estão ali na mesa, a senhora Laura. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? E gente, amai-vos uns aos outros. Mas Jesus estava falando desse amor sem condições, né? Esse amor que a gente ainda experimenta uma vez ou outra, mas que na grande maioria de nós não é o amor em constância. A gente ainda não ama de forma a ser sem condições, incondicional. O nosso amor ainda tem muitas condições. Eu vou te amar se você for assim, se você for assado, se você fizer isso, se você fizer aquilo. O nosso amor é cheio de condições. Mas nós estamos caminhando também para o amor incondicional. Prosseguiu a mãe de Lísia sentenciosa. Jesus não preceitou esse princípio objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dias, menos dias, que a prática do bem constitui simples dever. O bem deveria ser um simples dever da nossa parte. Mas a gente vê hoje, enquanto que a gente ainda está às voltas para praticar esse bem, para praticar o dever. A gente vê hoje, em plena pandemia, como as pessoas têm dificuldade de seguir regras, de cumprir com seus deveres. Porque hoje, seguir as normas da pandemia, que é o uso de máscara, isolamento social, ou manter a distância, etc. e tal, a gente tem uma dificuldade imensa de viver isso. A gente ainda não consegue se respeitar e respeitar o outro. A gente tem essa dificuldade. A gente não gosta de normas na nossa vida. A gente não entende isso, a gente não lida bem com essa situação. Aconselhava-nos igualmente a nós a nos alimentarmos uns aos outros. Ela quis dizer, Jesus estava nos aconselhando isso. Quanto mais amor vai existir entre nós, mais vai haver permuta, vai haver trocas de energia, mais a gente vai poder sutilizar-se, né? E se espiritualizar cada vez mais, né? No campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, lembra que eu falei com vocês? O gesto afetuoso, a bondade recíproca,
a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, né? São patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo. Constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, isso deveria, o dia que a gente praticar o bem, porque a gente entender que o bem é bom para nós também, né? A gente não faz o bem para os outros, a gente é muito complicado, né? Eu não vou fazer o bem a essa pessoa porque essa pessoa não é boa para mim. Ora, meu Deus, então você faz o bem não por livre-arbítrio, mas pelo determinismo do comportamento dos outros, né? Porque se você só faz bem a quem te faz bem, você tá vivendo um determinismo alheio, e não a tua liberdade de expressão. Seja bom por ser bom, porque é bom ser bom. E não porque as pessoas são boas para você ou não. Isso é comércio, isso é barganha. Mas nós temos essa dificuldade. Mas o dia que a gente conseguir viver isso livremente, sem condições, que é o amor incondicional, a gente vai estar trocando mutuamente as energias. A gente vai estar se fazendo um grande bem. A gente vai estar se alimentando verdadeiramente do amor. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. E é verdade, né? Puramente espiritual. Hoje nós temos muitas doenças do corpo e da psique em função da falta de amor. Em função da falta de amor, né? Porque nos negamos a amar, o outro se nega também a nos amar. Nós estamos assim. Mas se nós somos filhos do amor, o fluxo normal da vida é viver no sentido e na direção do amor, não é andar contra a correnteza do amor. Então, como a gente é engraçado, né? Ao invés da gente viver livremente o fluxo da vida, o que a gente faz? A gente se debate contra a corrente, porque a corrente da vida é amar, é amar. O que a gente faz? Não, só vou amar o fulano, só vou dar o meu amor se ele estiver na altura. Aí, enquanto ele não está na altura, você também fica no precipício. É isso. Então, seja você a pessoa a ficar na altura, mereça, acredite que você merece ficar na altura. E deixe o outro ficar onde ele quiser. Ou onde ele puder, que às vezes não é nem onde ele quer, é onde ele dá conta. É isso que a gente precisa pensar. Muitas pessoas não nos amam, não é porque elas não querem, é porque elas não dão conta. Já pararam para pensar nisso? Vocês conseguem amar todo mundo? Com certeza a resposta vai ser todo mundo não. Talvez seja essa a resposta da grande maioria aqui do grupo. Então, se a gente não consegue amar todo mundo, se a gente não pode amar todo mundo, por que a gente quer obrigar as pessoas a amar a todo mundo, a nos amar? Se nem a gente não dá conta dessa tarefa na vida. Se nem a gente. A gente quer impor às pessoas o amor, mas a gente não pode viver essa imposição. É impressionante isso, né? Muitos anos atrás, quando eu já fiz muito atendimento fraterno, agora que eu estou muito distanciada, eu vi os casais chegando, querendo se separar, né? Um não quer mais, o outro quer. E quer obrigar o que está querendo sair do casamento a amar. Aí eu fico pensando assim, será que essa pessoa conseguiria essa mesma imposição? Será? Né? Se eu amo de verdade, eu posso largar. Se eu amo de verdade, eu posso largar. Porque o amor que eu tenho dentro de mim, em verdade, ele vai me alimentar e vai me sustentar. Boa noite, Ani. Boa noite, Eduardo. Agora, se é uma dependência, é um amor que ainda está em processo. E aí, se essa pessoa for embora, realmente eu fico vazia. E eu ficava pensando tudo nisso. Você não quer ser obrigado a amar. Por que você quer obrigar o outro a te amar? Se você não pode cumprir com isso, se você não pode fazer isso. Né? Então, dias virão que nós deixaremos as pessoas passarem pela nossa vida. Passarem. Sabe o que é passar? Imagina, é como a minha mão passa por esse ar que está aqui, ó, está passando. Não há nenhuma resistência. Ó, minha mão passa pelo ar. Não há nenhuma resistência. Que as pessoas possam passar pelas nossas vidas. Se elas quiserem ficar, que bom. E se elas não quiserem, que elas possam passar como a minha mão passa pelo ar. Seguir. Porque nenhum de nós é de ninguém. Nós não somos patrimônio de ninguém. Mas eu entendo que até a gente alcançar esse patamar, a gente ainda vai sofrer muito. Eu entendo isso.
mas é necessário demais a gente se desprender desses conceitos, né? E aí que André Luiz vai falar, a senhora Laura vai falar com ele sobre a questão do amor e do sexo no plano espiritual, né? Na espiritualidade. E ela continua, e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual, a questão do amor, né? O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas, vou ler de novo, o sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Então, o sexo é apenas uma forma de expressar o amor. De expressar. Mas mesmo assim, né, como diz Jorge Andréa, ele fala que são forças sexuais da alma. Ele fala que o sexo é uma força da alma. E é verdade. Porque o sexo é uma energia criativa. Tão criativa que ela produz um filho. Ela é tão criativa que ela faz uma criança. Mas ela pode fazer uma música, o sexo, pode fazer um livro, né? Não sei se eu estou me fazendo entender para todos, mas a energia sexual é muito mais do que uma simples permuta de hormônios. É muito mais do que isso. É muito mais. Né? É uma manifestação muito maior. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. É assim, a gente vê pessoas que são casadas muito tempo e que verdadeiramente se amam, porque eu não vou dizer que quantidade de anos de casamento significa amor, muitas vezes não é, vamos ser sinceros aqui na Terra. Mas aqueles casais que realmente se casaram por amor e permanecem casados por amor, eles falam, depois de 15, 20 anos, o fogo da paixão foi embora. O que fica entre os casais? Uma amizade. Se existe amor, fica uma amizade profunda, uma cumplicidade profunda entre os dois. E aí é onde não vai mais haver tanto sexo, talvez nem haja mais o sexo ali praticante, né? Mas existe entre eles uma permuta de energia muito boa, porque eles conseguem trocar isso nas conversas que eles têm, nos trabalhos que eles realizam juntos, ou na administração da vida familiar, que fazem com muito amor. Isso, todo mundo tem isso na família, um caso assim. Ainda que, não vou dizer que aqui ninguém viva isso, mas caso isso não for a realidade de alguém aqui, mas a gente conhece a realidade de pessoas que vivem dessa forma. Né? E é para lá que a Dona Laura está levando a gente, para esse entendimento do amor, a importância dessa permuta de energia e a importância também da gente sair dos ciclos reencarnatórios da dor, né? Para que se alimentem, né? Aí ela com permuta energética, o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. E é verdade, às vezes o casal, às vezes, só de trocar um olhar, ele troca as energias, eles conversam entre eles só olhando, quando há muito esse amor entre eles. E aí ele vai falar de alma gêmea, que eu não sei se vai dar, e não vai dar tempo hoje, porque falta 1 minuto para a aula acabar. Então eu vou colocar aqui, que eu estou devendo isso a vocês, nós vamos falar de alma gêmea, por quê? Porque isso aqui é um assunto que merece considerações, tá? E aí, gente, na próxima aula vai falar da alma gêmea, vai terminar, que ela vai falar sobre isso, nós vamos entender o que é isso daí, nessa concepção dentro da doutrina dos espíritos, e vamos dar seguimento a um outro capítulo. Combinado, gente? Porque eu não vou conseguir falar em 1 minuto sobre a alma gêmea, não explicar com o carinho que merece, e talvez vocês tenham perguntas para fazer, então eu vou atropelar se eu tentar fazer tudo em 1 minuto, tá? Eu vou pedir quem gostaria de fazer a nossa prece final. Pode não ser a minha alma gêmea, porque eu não sei se aqui de repente está a minha alma gêmea, pode ser a Marilza, pode ser a Misa, pode ser a Daniela, pode ser quem for, mas não precisa ser minha alma gêmea nem algemada, pode ser qualquer um. Vamos lá, gente. Quem gostaria de fazer? Ô, gente, arrisca aí. A Márcia já fez a prece inicial, não adianta vocês olharem para a Márcia, porque ela já fez a prece inicial. Quem vai fazer, gente? Eu encerro. Não, Márcia, isso é demais. Não, Misa, faz a prece final, então. Ah, Jesus, nosso Senhor, não é possível. Faço sim. Vamos lá, gente.
Ai, obrigada, espiritualidade amiga, por nos reunir nesse grupo de estudo, por todas as informações, os esclarecimentos que recebemos agora. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, pela saúde relativa de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Celinha, que está aqui conosco, sua filha, todos nós, todas as pessoas que passam pela nossa cabeça, que precisam do amor de Jesus, da proteção. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofrem tanto, que estão doentes do corpo, da alma e do espírito. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia por nós. Gratidão, mais uma vez, por a oportunidade de estarmos aqui, juntos, estudando, aprendendo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à nossa querida irmã Enia, por tanto carinho, por tanta dedicação. E assim, com muita gratidão, encerramos nosso estudo e pedimos e rogamos a Deus que tenhamos uma noite de refazimento, de saúde e de paz. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Obrigada.